Landauer foi um dos primeiros pesquisadores dos manuscritos de Abulafia. Ele cometeu um dos maiores equívocos acadêmicos que perdurou durante anos até ser contestado por novos autores. Que equívoco foi esse? Porque hoje sabemos com clareza que sua afirmação estava totalmente errada. Então, estamos aqui na terceira fase do curso Kabbalah, História e Doutrina. Avraham Abulafia e a Kabbalah Profética. Né? Então, esse Landauer, ele foi um dos primeiros a se debruçar sobre os textos do Abulafia, e ele fez uma afirmação que acabou sendo dado como verdade, né, entre aspas, e isso acabou por perdurar muito na academia. Eu quero saber qual foi esse equívoco que ele fez e por que hoje a gente percebe, estudando Scholem, estudando Moshe Idel, né, por que hoje fica claro para a gente que ele estava completamente equivocado. Primeiro, né, que equívoco foi esse que Landauer fez? Ele diz que Abulafia era o autor do Zohar. Muito bem. Zohar. Zohar. Muito bem, querida. É isso aí. Gostei de ver. Tânia lembrava disso? Seja sincera. Não. Não? Não. Isso aí. Ele afirmou, então, que o Abulafia tinha escrito o Zohar. Né? Isso tem declarado por escrito. Ele fala, finalmente encontramos o cabalista que é que foi quem escreveu o Zohar. Ele tem isso registrado nas palavras dele, ele afirmando isso. Né? O Landauer é o quê? Século XVIII para XIX. Né? Aliás, minto, é século XIX. Tá? E ele foi um dos primeiros. Depois dele, nós tivemos o Jelinek, né? Na verdade, o Jelinek foi o primeiro que refutou essa afirmação, né, do Landau. Depois, obviamente, nós tivemos tantos outros acadêmicos importantes. E, na atualidade, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que o maior especialista em Avraham Abulafia e a Kabbalah Profética é o Moshe Idel. Tá? Ele é o maior acadêmico vivo, né, que conhece Abulafia. Então, ok, esse foi o equívoco do Landauer, que ele apontou muito bem. Agora, por que hoje essa afirmação é muito equivocada? Né? Fica tão claro para a gente que ele estava errado. Digo para a gente, nós aqui, né, que somos estudantes da historicidade, né, onde a gente busca essas fontes. Por que né, durante nossos estudos de Abulafia, por que isso foi ficando cada vez mais claro para a gente que foi uma informação muito infeliz e muito equivocada? Né? Por que hoje para a gente é claro que ele estava errado? Se eu posso responder, segundo o que minhas anotações, Jelinek faz uma investigação e dá claridade de que o autor do Zohar é Moshe de León, e ele faz uma diferença entre a Kabbalah teosófica, que é baseada no Zohar, e a Kabbalah extática, né? Ou profética de Abulafia. Isso aí, querido. Sim? Muito bem. Perfeito. Palmas. É isso aí mesmo. Muito bem. Primeiro, essa sua afirmação também foi importante, que você mencionou o Moshe de León. Por que é importante? Porque para a gente aqui, que estuda a Kabbalah academicamente, é importante a gente saber as constatações dos acadêmicos acerca da autoria do Zohar. Tá?
Porque se você vai estudar, eu vou estudar Kabbalah em qualquer escola de Kabbalah, você vai estudar o Zohar, vão dizer para você, o Zohar foi escrito pelo Shimon Bar Yochai. Claro, porque ali não há preocupação acadêmica, né? Não há preocupação com historicidade, com comprovações. Agora, no meio acadêmico, dizer que o Shimon Bar Yochai foi o autor não é certo. Tá? Não é certo. Mas nem por isso é algo errado, porque os acadêmicos entendem que a autoria do Shimon Bar Yochai foi atribuída pelos cabalistas como uma forma de pseudepigrafia, né? Que a gente tem falado tanto aqui nas nossas aulas, de pseudepigrafia. O que é isso? Não é que o Shimon Bar Yochai escreveu, mas, né, apropria-se de uma figura histórica de peso importante e coloca-o, né, como o autor da suposta obra para que a obra ganhe relevância, né? A própria Bíblia é assim, tá? A própria Bíblia é assim, seja judaica ou a cristã, né? Quando diz, pegando do cristianismo um pouco, quando diz o Evangelho de Mateus, não necessariamente foi o Mateus que escreveu, né? Mas foi a comunidade, né? Comunidade primitiva que escreveu o Evangelho e atribuiu um apóstolo importante do tempo de Jesus como autor. Então, é uma forma de pseudepigrafia. Então, nesse caso do Zohar, também é isso, tá? Agora, o que os acadêmicos, né, o rastro que os acadêmicos têm feito desde os anos 70, 80, de fato, situa, né, o Moshe de Leon como o autor do Zohar, tá? E aí você trouxe outra questão, que é o Zohar. Eu falei isso na aula passada, né? A Kabbalah do Zohar não é a Kabbalah do Abulafia. Isso eu trouxe na outra pergunta de Abulafia na aula passada, né? Então, a Kabbalah que está ali descrita no Zohar não é a mesma Kabbalah que o Abulafia pregava. Porque o Zohar é todo teosófico, né? Então, por isso que para a gente que estuda, soa uma insanidade fazer esse tipo de afirmação, né? Uhum. E se ele é o representante de uma outra vertente de Kabbalah, o Abulafia, né? Como é que ele poderia ter sido o autor do Zohar, que é uma Kabbalah completamente diferente, né? Daí a importância de se conhecer os ramos do pensamento cabalista, né? Talvez o Landauer ele tenha chutado nem na trave, né? A bola passou longe do gol, né? Porque ele talvez tenha querido colocar toda a tradição cabalista dentro de um mesmo balaio, né? Um mesmo saco. E não é mesmo, não é, né? Não é assim. Existem vertentes, existem estilos que se diferenciam uns dos outros.